As colônias espirituais, gente, são os nossos pontos de apoio para a nossa evolução. Essas colônias são formatadas por espíritos que sempre ajudaram o planeta a evoluir. Ali são acolhidos aqueles que se destacam no mundo pela dedicação com que desempenham as tarefas do dia a dia. São aqueles que dão bons exemplos em tudo, desde cuidar de um jardim, desde recolher o lixo na rua, desde dar um prato de comida a quem tem fome, desde levar uma palavra a quem sofre. Em todas essas colônias espirituais espalhadas, elas funcionam, além desse ponto de apoio e morada, durante o tempo em que nós vamos nos preparando, para reencarnar. Todas as colônias têm muitos departamentos, tem sessões para receber os recém-chegados e ajudá-los. Todas elas têm seus hospitais de acolhimento, não hospitais como a gente imagina, onde eles tratam as pessoas apenas como doentes o resto da vida, mas ali para receber aqueles que partem da terra. Então ali não existe nesses medicamentos que a gente imagina. É mais um processo de trato de amor, de passes, de água fluidificada. E dependendo das regiões onde estão essas colônias, ali chegam até oferecer alimentos mais sólidos. Então existem refeitórios, existem cozinhas, existem todos os tipos de alimentos que não sejam aqueles, claro, que vão sacrificar a vida de algum animal, porque não há necessidade disso lá no mundo espiritual, embora as pessoas que são habituadas demais a comer carne aqui no plano físico, chegando lá no plano espiritual, elas vão sentir falta, do apego que se tem em comer carne aqui no plano físico. Então, dependendo da forma com que eles desencarnam e da colônia em que vai, em certas regiões do umbral, eles chegam a oferecer para as pessoas, fluidos tão densos que qualquer pessoa vai dizer que aquilo é carne mesmo. Mas isso é lá nas regiões do umbral, de pessoas extremamente apegadas a esse tipo de alimentos, ainda muito densos para a condição do perispírito. Essas colônias são os que aguardam as pessoas do bem. Quando se traz as orientações para você evitar se contaminar com notícias ruins, preserve-se. Em vez de você ficar divulgando, compartilhando notícias ruins, compartilhe o que é bom. O benefício será seu. Se compartilhar coisas ruins, o prejuízo também será seu. E todo mundo pode pagar para ver. Também existem os departamentos lá no mundo espiritual, hospitais, que recebem apenas crianças recém-nascidos, que desencarnam às vezes no ventre, que desencarnam logo ao nascer, que desencarnam com poucos meses de vida, poucas semanas, até os 7 anos de idade, em várias alas existentes nesses hospitais, todos eles ali, comandados por Maria Santíssima, em ajudar aqueles espíritos que estão retornando ainda na forma de bebês, de crianças, até que eles se refaçam dessa passagem, que muitas das vezes é brusca, não em casos de aborto, mas em casos naturais kármicos, de resgate desses espíritos que reencarnam para ficar pouco tempo no plano físico, ficam meses, ficam anos, poucos anos, sempre com alguma coisa pré-existente, São essas
esses seres que reencarnam com o que já está impregnado no seu perispírito para deixar na matéria. Para sair com seu perispírito limpo do plano físico e recomeçar a jornada espiritual sem nenhum dano, sem nenhuma deformação. Por isso que às vezes eles reencarnam assim, desses lares, onde as equipes, né, que trazem socorro, amparam tanta família que recebe esses espíritos, já os preparando no seu íntimo, não é mesmo, que os pais buscam desesperadamente algumas soluções, mas nos casos em que os problemas são bem graves, reencarnados assim como um processo de reforma íntima e purificação. Os pais são amparados e o espírito, assim que chega ao mundo espiritual, ele é acolhido, tratado por enfermeiras, por médicos dedicados, e logo em seguida, assim que passa, né, aquele período de adaptação na condição, são levados para as câmaras de reparação da consciência da vida passada, e ali eles retomam a forma que tinham na vida anterior, antes desse processo reencarnatório. A mesma aparência com que tinha antes desse período provatório. Assim são os jovens que logo serão levados aos seus campos familiares, havendo afinidade com aqueles que estão vivendo, né, seus avós, seus pais, ou às vezes amigos. Não há órfãos no mundo espiritual. Não há espíritos abandonados no mundo espiritual. Todos os familiares e afins os acolhem e os ajudam na sua jornada, até mesmo a encontrar os remanescentes, né, da família com que viveu na Terra. Assim são feitos, né, o acolhimento de muitos dos trabalhadores, desses que se dedicam e que estão no mundo espiritual. Tem muitas pessoas que na Terra que se desdobram e acham que vão ajudar no mundo espiritual. Muitas das vezes, no máximo, eles acompanham as equipes de socorristas com o intuito de aprender. Mas esses trabalhos de especialidade, de acolhimento, são feitos por seres que estão no mundo espiritual. Então, existem, né, alguns enganos nas interpretações, quando as pessoas falam, né, que se viu no hospital ajudando aqui e ali, foi lá para ser tratado. Foi tratar-se do perispírito, a fim de evitar problemas, e na volta ou durante esse processo, né, de transição da presença que está ali no plano espiritual, nessas zonas hospitalares, eles vão lá receber tratamento. E muitas das vezes, ao voltar, o impacto no invólucro carnal é o que causam essas aparentes formas de cansaço, dores. E às vezes as pessoas sentem, né, que passaram por cirurgias e ali trazem, né, no seu campo intuitivo os cuidados a serem tomados. Então, sem que percebam, são ajudados aqui no plano físico a manterem, né, uma certa regra no campo da alimentação, da conduta, a fim de se poupar para evitar danos ao perispírito. Enquanto que aqueles que estão lá no mundo espiritual, dedicados, fazem os trabalhos se reciclando, se doando. Nos hospitais, eles vão para as oficinas. O que são oficinas? Lugares de trabalho. Lugares onde se aprende sobre tecnologia, lugares onde se aprende sobre música, lugares que se aprendem sobre engenharia, lugares onde se aprende sobre medicina. Todas as profissões existentes na Terra existem lá no mundo espiritual também. Então os espíritos, eles se integram a esses conglomerados que existem lá, com horas exatas de trabalho. Tem horário para entrar, horário para sair, horário de almoço, horário de descanso,
e até mesmo direito a férias. E todos eles, através dependendo das condições, carregam em seus uniformes, né, para trabalhar. Assim como na Terra a gente usa uniformes, usa os símbolos dos lugares onde estamos, e ali são marcados as horas de trabalhos, e essas horas de trabalho, esses bônus horas, eles intensificam-se em valer mais ou menos de acordo com a vibração com que se realiza o trabalho. Os que se dedicam ao trabalho com amor têm seus bônus com maior valor do que aqueles que os fazem ainda por obrigação, reclamando de que tem que trabalhar bastante, porque trazendo da terra aquela sensação de que ao desencarnar ia ficar o restante da vida, a vida eterna, sem fazer nada, se frustram, sabendo que lá no mundo espiritual também há trabalho, também há salário, também há aquilo a ser conquistado, inclusive a sua moradia. Muito embora lá não há imobiliárias que aluguem, né, casas uns para os outros, mas sim os departamentos que permitem que as pessoas morem em casas emprestadas até que os mesmos consigam os bônus para conquistarem sua própria casa no mundo espiritual, na esfera onde está, mesmo ele achando que merecia algo melhor, matemático e magneticamente são arrebatados a esses pontos e ali, de acordo com a condição, vão para bairros, vão para vilas, vão para ambientes equivalentes à sua condição vibracional. Essa condição vibracional é alertado aos irmãos que é adquirido enquanto está no plano físico. É aqui no plano físico que cada um conquista o seu espaço melhor lá no mundo espiritual ou pior. Independente das crenças de cada um, independente da realidade religiosa ou espiritual de cada um, é o que cada um verdadeiramente demonstra o que vai lhe criar condições dentro dessas colônias espirituais, que inclusive têm afinidades com as gerações de países até de onde vocês vieram. Há colônias ligadas às pessoas que migraram, por exemplo, da Alemanha para o Brasil, da Itália para o Brasil, inclusive nas construções das casas, que carregam em si uma arquitetura muito, muito bela, de acordo com as tradições que esses espíritos viveram na Terra, de acordo com as moradias e arquiteturas existentes em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Suíça, em todos esses ambientes. Inclusive, carrega-se até as questões de clima. Só que o controle de temperatura é feito pelas camadas superiores, onde a sensação de calor e frio não existe lá, nessas colônias regeneradoras em que os irmãos e todos nós gostaríamos de adentrar. São cidades planejadas e dentro desses planejamentos não há excessos, não há superpopulação, não há exageros e também não há erros na administração. Também não existe corrupção. A corrupção não existe nas cidades de regeneração, porque são espíritos que já não aceitam mais isso e não praticam mais tais atos na Terra. Os que convivem, né, nesse ambiente, os corruptos, os lesadores, esses vão para as cidades, as colônias do mundo espiritual inferior, aonde eles habitam justamente com os seus pares, onde são cidades paupérrimas, cidades sem nenhuma infraestrutura, porque aqueles que se encarregaram, por exemplo, de criar infraestrutura na Terra para ajudar as pessoas e não fizerem desviar o dinheiro, sabem que vão morar em cidades nas colônias inferiores do umbral, totalmente sem qualquer infraestrutura.
aqueles que não cuidam do esgoto, que não cuidam de uma boa água, irão para as regiões do umbral, em lugares onde o esgoto está a céu aberto, não existe água tratada, aqueles que desmanzelam da questão das calçadas, das questões das estradas, que em vez de consertar estragam cada vez mais, em suas moradias nessas cidades do umbral, vão encontrar ruas sem calçamento, mas totalmente esburacadas, ruas, avenidas, do jeito que os mesmos construíram na terra. Só que aqui no plano físico, eles moram em lugares e querem ir para os lugares onde existe infraestrutura, e eles lá vivem como se fossem respeitosos a isso. Mas aqueles que desviam o dinheiro do povo e não traz benefício ao povo, vão receber como punição o tempo de moradia nessas mesmas cidades, nas situações precárias, como aqueles que acham muito legal viver em comunidades sem esgoto, sem energia, sem segurança, à margem, né, daquelas situações de crime, à margem daquelas situações de drogas, de tráfico, de estupros, de violência, aonde às vezes tem que se desviar desse caminho por causa daqueles que não se importaram em construir isso para os seus enquanto poderia. Então, desencarnando, irão para essas regiões do umbral, onde são comunidades de violência, comunidades guiadas por pessoas cruéis, e eles vão lá sofrer aquilo que eles deveriam consertar e assim não o fizeram. Vão querer ir para as escolas, e as escolas totalmente sem estrutura, sem condições, daquelas que você tem que sentar-se ao chão, ao brejo, sem água, sem merenda, sem alimentos, sem ter acesso a livros, sem ter acesso à educação, tamanha condição que o criara aqui na Terra. A lei do retorno. Em compensação, aqueles que se dedicam ao bem, à caridade, a ajudar o próximo, saciar a fome, ajudar a curar, ajudar a libertar, ajudar a educar, esses vão para as colônias onde tudo funciona. Onde as casas não têm fechaduras nas portas, onde as janelas não precisam ser trancadas, onde ninguém sai invadindo as residências, porque não existem muros, não existem cercas nesses lugares. É onde objetos que na Terra são tidos como valor, lá nessas cidades luz, nas colônias regenerativas, ficam expostos naturalmente como símbolos de entrada, como diamantes, pedras preciosas, ouro. Todas essas coisas ali são metais que não têm o valor comercial que as pessoas dão aqui na Terra. Então, não existe roubo. Não existe roubo. Não existe roubo nem de plantas, nem de flores. Onde há qualquer moradia, daqueles que cuidam, né, nas suas floreiras, ali, aqueles que desejam qualquer flor vão e espera ali o morador chegar e pergunta se pode retirar uma flor. Não como as pessoas fazem na Terra, que se acham no direito de sair pegando muda daqui, flores dali, sai pegando frutos de um lado, frutos do outro, sem pedir. Essa história de pedir para o pé, tem muita gente que chega no mundo espiritual seco de fome e vê lá que os pés de frutas que tem no mundo espiritual lá estão estéreis. Estéreis por aqueles que não souberam valorizar o trabalho alheio, usurparam apenas da boa vontade dos outros, vão lá, colhem frutos, comem e ainda jogam as cascas em qualquer lugar, jogam os caroços em qualquer lugar, totalmente com uma falta de respeito. Essa é a realidade das colônias espirituais. Cada um já vai criando afinidade para onde vai viver, do jeito que cuida das coisas que tem. Se sai roubando flores, se sai roubando plantas, se vai tirando uma pedra, se entra no ambiente sagrado e vai tirando as moedinhas dos lugares onde fazem as oferendas. Tudo isso é registrado na contabilidade de cada um. Então,
Cada um tem a sua livre escolha dentro da visão que nos foi trazido hoje sobre as colônias espirituais. Simples assim.